o Homem de Gelo encontrará um rival que nem ele pode parar. E o que pode fazer o Fazão Azul quando os olhos do Gavião o enxergarem como uma presa? Mihawk versus Kuzan será a batalha que ninguém imaginaria possível, mas que cimentará o destino dos dois personagens na obra. Tá, eu sei, pode estar soando que nem maluquice, mas existem diferentes evidências que apontam para um duelo entre dois personagens e um enfrentamento entre a Cross Guild e a força incompleta dos Piratas do Barba Negra em Hatinosu. Agora, por que a gente está falando disso? Imaginando a grande narrativa da obra, a gente sabe que Zoro versus Mihawk certamente vai acontecer. Beleza. Só que muita gente discute quando e como existem diferentes cenários possíveis. Antes da Guerra Final, depois da Guerra Final, talvez em Laugh Tale, na ilha onde está o One Piece, a tripulação do Bug e o Luffy se encontrem, fazendo um callback para os piratas do East Blue, o mar mais fraco de todos, se encontrando no ápice do mistério da obra. Mas, analisando as coisas de um jeito um pouco mais meta, né, olhando o fluxo e a narrativa do mangá, a gente precisa que o Mihawk expanda as habilidades e os poderes dele antes da luta final contra o Zoro, pra gente poder estabelecer exatamente o quão forte ele é, sendo o desafio final do Zoro, né, que vai ser o maior espadachim de todos um dia, talvez. Até agora o pirata só realmente trocou golpes com o Vista e deu as caras com poderes pontuais em Marineford, mas nada que se compare a uma luta normal do Zoro ou até a exposição extensa dos poderes de vilões de arco, como Kaido, do Flamengo, Big Mom e afins. Tá, mas o que o Mihawk tá fazendo agora no mangá? Basicamente, ele é o principal combatente da Cross Guild, a grande tripulação do Yonkou Bug, contando com, claro, o Crocodile, uma parte da Baroque Works, a tripulação original do Bug, e também os prisioneiros de Impel Down, completamente obcecados e dedicados ao grande diretor-capitão Yonkou Pirata Imperador Bug, o palhaço genial. Mas o que realmente destaca esse bando do Novo Mundo é a virada de mesa que eles criaram, colocando recompensas nas cabeças dos marinheiros. A essa altura, a Cross Guild é temida por parte da marinha, e até mesmo o vice-almirante T-Bone já teve sua recompensa recolhida por um civil que assumiu a infâmia de ter matado um honrado marinheiro. Sério, é muita sacanagem, porque até vegano nosso querido T-Bone é, ou seja, nem os animais ele queria machucar, e mesmo assim ele acabou morto por um civil que estava numa situação crítica, passando fome, com a família em perigo. Enfim, uma grande tragédia. A Cross Guild tá, aê, hypando muito, vá, avante Bug! Pois é, o mundo pirata é duro. Mas justamente por isso tudo, essa temática estabelecida pelo Oda para a Cross Guild nos coloca no caminho natural de Mihawk enfrentar um marinheiro de alto nível, quem sabe até um almirante, porque abaixo disso não dá. Com uma recompensa alta na cabeça, isso poderia incentivar ainda mais o caos e a revolta dos piratas contra a marinha. Então, inicialmente até que faz sentido. E aí agora a gente vai analisar as opções do alto escalão da marinha para ver se faz sentido o Mihawk enfrentar algum deles. Opção 1, Fugitora. Ele é um espadachim e durante Dressrosa chegamos a ver ele cruzando espadas com o Zoro e levando vantagem. Mas claro, isso não foi simplesmente pela sua proeza com a arma. Ele tem a fruta da gravidade e conseguiu emburacar literalmente o Zoro com a habilidade da sua fruta, que parece ser canalizada através da sua espada, um tanto parecido com a maneira que o Law usa a Op no Mi em harmonia com seu espadão. Mas realmente faria sentido? Toda a temática do Fugitora é sobre como ele, apesar de cego, é o único marinheiro que enxerga o caminho da justiça com clareza. Alguém que traz sabedoria e equilíbrio para a marinha, que não tem medo de desafiar o status quo, assumir riscos e até enfrentar superiores. Certamente o Fugitora é um dos nomes favoritos para ser o almirante frota ou o principal comandante de uma futura marinha pós toda a loucura de One Piece. Então, não sei se faria sentido para o Mihawk enfrentar ele e derrotar num grande duelo pré-Zoro vs Mihawk. Além disso, a gente sabe que o espadachim perdeu completamente o interesse em duelar com o Shanks após ele ter perdido seu braço para o Rei dos Mares. Então, como ele se sentiria sobre usar o seu poder máximo contra o Fugitora em um duelo? É difícil imaginar. E aí nos sobra outro almirante que também tem espada, nosso querido Aramaki. O Touro Verde atualmente se encontra escoltando o ex-Chichibukai Edward Weevil em direção a Impel Down. Existe uma teoria que vem ganhando força há um tempo, em que a Cross Guild pode atacar Impel Down para libertar do Flamengo e o próprio Weevil, além de ganhar mais força com o resto dos prisioneiros. Mas, mesmo que essa hipótese aconteça, não faz sentido que seja o Mihawk a enfrentar o Aramaki. Existe um matchup dentro da Cross Guild muito melhor. Vou explicar por quê. O Almirante tem os poderes da Logia da natureza, a Mori Mori no Mi.
Como vimos no encerramento de Wano, ele é capaz de sugar os nutrientes de qualquer alvo com as suas raízes, consegue se transformar numa árvore e tancar danos absurdos simplesmente mudando de corpo. É um poder muito roubado. No entanto, tem um pirata na Cross Guild que provavelmente recolheria com facilidade a recompensa bilionária do Touro Verde. No Brasil, na voz de Francisco Júnior, claro, estamos falando de Crocodile. Muitas vezes no mangá, os confrontos não são decididos simplesmente pelo nível de poder de dois personagens, mas sim pela interação entre suas habilidades e frutos. Com a Suna Suna no Mi, Crocodile pode simplesmente desidratar, ressecar e destruir as capacidades ofensivas e defensivas da Mori Mori no Mi. Com a sua mão esquerda, capaz de consumir água de qualquer oásis, simplesmente secando o solo ao redor do Aramaki, isso já imporia dificuldades únicas e gritantes para o almirante. É um matchup típico de mangá, o que elevaria demais a posição do Crocodile como um dos cabeças da tripulação do Yonkou Bug e um dos piratas mais perigosos de todo o Novo Mundo. Ele é muito forte, e o próprio Oda já comentou, meio en passant, que ele se arrepende um pouquinho de botar o Crocodile tão cedo na obra, porque tira um pouco a perspectiva do quão poderoso e importante ele realmente é. Entre as opções restantes, acabamos nos virando para um ex-almirante, que também teria uma recompensa pela lógica da Cross Guild, pelo seu envolvimento de anos com a marinha, o atual capitão titânico do Barba Negra, Kuzan. E aí, como a gente está falando de Barba Negra, a gente precisa falar de Ratinoso, que é inclusive o último lugar que vimos Kuzan lutando contra Garp. Inclusive um lugar onde aconteceu um evento que vai ser importante para a teoria, justamente quando Garp foi resgatar o Kobe. Segura. Durante os capítulos de Egghead, onde o Garp aplicou essa operação, nós vimos uma cena onde o jovem marinheiro se encontra com a Perona, que implora que ele liberte Moria, aprisionado nas celas mais profundas das masmorras do território do Yonkou. Agora, por que isso é relevante? Segundo a teoria, assim como do Flamengo, Gekko Moria também irá se unir à Cross Guild no futuro. Isso cumpriria um foreshadow do capítulo 0, onde vemos a execução de Roger, seguida da reação de 5 piratas específicos: do Flamengo, Bug, Mihawk, Crocodile e Moria, os possíveis futuros comandantes da Cross Guild. E se você não percebeu, a temática da Cross Guild, muito ancorada por aquele capítulo em que o Bug realmente expressa sua vontade de se tornar rei dos piratas, envolve esses piratas que já estão há várias décadas no mar e que já têm uma experiência, mas que não têm exatamente um propósito. Você compara a jornada retilínea e absurdamente emocionante direta do Luffy com um caminho mais tortuoso, cheio de esquemas e elucubrações do Mihawk, do Crocodile, do Bug, e você vê esse diferencial. Mas essa virada de chave aconteceu e isso é importante para o futuro. A Cross Guild e a liderança de Bug se tornaram uma oportunidade de tamanho imperial para esses grandes piratas. E o Moria se encaixa perfeitamente nesse enredo, principalmente depois de ter sido derrotado pelo Barba Negra e não ter conseguido salvar o Absalom, que já teve sua fruta roubada pelo Shiryu. Não é difícil imaginar um cenário que, a caminho de Impel Down, a Cross Guild pare em Ratinoso para tentar resgatar Gekko Moria. Mas peraí, Derek, por que eles fariam isso? Itsami Mario. São 2 motivos principais. O mais prático é simples. Mihawk já mencionou para Bug e Crocodile que eles precisam de um exército. E talvez não tenha nenhum personagem no mangá com mais facilidade para criar um exército que o próprio Moria. Além disso, por terem sido Chichibukai juntos por vários anos, Crocodile e Mihawk provavelmente conhecem bem as habilidades do Rei das Sombras, além de ter acompanhado a sua participação em loco lá em Marineford. Mas mesmo assim, isso pode não ser suficiente. A gente viu o Mihawk comentando que não ligava pro Moria lá no capítulo 925, quando ele estava conversando com a Perona. Mas, a essa altura, a gente sabe que o Mihawk não é um pirata sem coração. Na verdade, o simples fato dele não ter matado o Zoro no East Blue já mostrou um nível de compaixão e complexidade maior do personagem. Nessa mesma toada, a relação dele com a Perona é bem interessante. Por mais estoico e sério que ele seja, dá pra ver que ele se preocupa com a usuária da Horo Horo no Mi. E ela mesma fica surpresa, né? Logo após o Reverie, depois da extinção do sistema de Chichibukais, quando a Perona tá partindo, a gente descobre que o Mihawk cozinhava pra Perona, e pior, a gente também descobre que ele se importa um pouco, porque na despedida ele fala: se cuida lá fora. O que deixa a própria Perona confusa, mas ela tinha que ir justamente pra Ratinoso pra tentar resgatar Gekko Moria.
E é justamente a existência dela que pode ser o fiel da balança para a decisão de resgatar ou não Gekko Moria. Nós acompanhamos a Perona pedindo ajuda para o Kobe para a operação de resgate, então é confirmado que o Moria estava nas celas profundas de Hachinosu. Porém, não sabemos se o jovem marinheiro chegou a resgatar o ex-Shichibukai. Portanto, essa incógnita pode ser o motivo para voltarmos à Ilha Pirata. É possível que a própria Perona teria sido capturada. Para um personagem que por enquanto vaga sem muito sentido, que perdeu a paz que cultivou como o mais forte e Shichibukai por décadas, agora ele pode buscar um novo propósito reunindo antigos aliados à sua causa, de uma maneira que o preencha mais que simplesmente derrotar o próximo espadachim fraco que o desafia. Outro detalhe é que no capítulo que o Garp chega com a Sword para resgatar o Kobe, os piratas de Hachinosu começam a falar da Cross Guild e como eles querem 500 milhões de berries pelo jovem marinheiro e 3 bilhões pelo vice-almirante Garp. Então, de várias maneiras, o Oda está mostrando como as ações da Cross Guild estão afetando o mundo e os piratas, né? O folclore pirata cada vez mais cresce e a Cross Guild é um grande expoente como um símbolo de revolta e justiça, de certa maneira, contra a opressão dos marinheiros contra esses criminosos. Mas pensando no lado prático, com a chegada da Cross Guild, é difícil imaginar Mihawk versus Barba Negra. Seria um confronto bem estranho, porque o Yonkou é considerado por muitos o matchup final do Luffy. Existe essa expectativa há vários e vários anos que os dois vão se encontrar em um clash final no clímax do mangá. E Mihawk versus Zoro é basicamente a mesma coisa. Imagina o Oda queimar Mihawk e Barba Negra lutando um contra o outro, numa batalha super intensa. Não faz sentido, porque esse é o matchup final do Zoro e do Luffy. Além disso, a Catarina Devon e o Van Auger acabaram de obter a identidade de Jay Garcia Saturno lá em Egghead, além de terem descoberto com o Caribou que o Wano esconde a arma ancestral Pluton, o que nos indica provavelmente que lá deve ser o próximo destino do almirante titânico Barba Negra. E aí faz sentido que o Kuzan fique para trás sendo uma espécie de guarda de honra do Garp. E talvez nessa conversa tenhamos um momento melhor para compreender os seus objetivos. Mas eis que esse momento emotivo entre Garp e Kuzan vai ser rapidamente encerrado, porque Mihawk está chegando e ele quer resgatar não só Moria, mas também a Perona. Então, em uma operação de resgate da Cross Guild, talvez Mihawk e Kuzan se cruzem em uma cruel piada do destino. Sabendo que a Cross Guild executa marinheiros em seu sistema de recompensas doentio, Kuzan teria que defender seu mestre com tudo que tem. Tentando resgatar Perona e Moria, Mihawk iria para o ataque, finalmente um oponente à altura do seu nível de poder. E aí algo que começaria simplesmente como uma decisão tática de buscar Perona, de buscar Moria, de ter esses recursos do exército, de ter o resgate da Perona, que também é emocionalmente relevante, a partir disso, a partir do confronto, isso mudaria na cabeça do Mihawk. Ele estaria enfrentando um oponente à altura, depois de tantos e tantos anos, ser alguém realmente poderoso para ele usar o máximo do seu poder. Isso elevaria o Mihawk e também elevaria o Kuzan, mas poderia ter resultados devastadores. E esse clash tem dois foreshadows muito maneiros. O primeiro é que Kuzan era conhecido como Aokiji, do japonês Fazão Azul, a sua alcunha de almirante. E Mihawk é conhecido como Olhos de Gavião. Na natureza, existe uma espécie na América do Norte conhecida como gavião da cauda vermelha. E sim, ele caça fazões que fazem parte da sua dieta. Então será que a gente vai estar vendo um espetáculo natural em Hachinosu? Outro foreshadow interessante é que na Guerra dos Melhores, o primeiro golpe do Mihawk que deixa realmente todos de boca aberta é cortando a tsunami congelada, criada por então o almirante Aokiji. Então talvez, só talvez, o Oda já tivesse algo em mente naquela época para o futuro desses dois icônicos personagens. Ou então, pode ser meramente uma coincidência, que olharemos para trás e lembraremos como tudo começou entre esses dois poderosíssimos personagens. Em um argumento mais meta, a gente tem que lembrar, a tripulação do Luffy encaixa perfeitamente com a do Barba Negra atualmente. Só que se você adicionar o Kuzan, não dá mais certo. Então, isso é um dos principais motivos para a comunidade desde sempre especular que o Kuzan vai trair o Barba Negra aqui. Essa mudança de lado não é definitiva. E do jeito que o Oda é gênio, esse clash pode ser justamente a escapatória para isso. Talvez em uma luta brutal contra o Mihawk, isso dê a desculpa ideal para o Kuzan não participar dos atos de maldade de Barba Negra no Novo Mundo, e aguardar o momento certo para o seu movimento de xadrez.
Além disso, o confronto entre Cross Guild e tripulação do Barba Negra ainda carrega o peso do herdeiro de Shebek. Quem é o verdadeiro Barba Negra? Bug. Quem seriam os novos Piratas Rocks? Existe esse paralelo forte entre os Piratas Rocks, tanto pela tripulação do Barba Negra, que tem o Sabre de Shebek como principal navio, além de várias evidências que o Barba Negra é uma espécie de fanboy do Shebek, ou carrega a vontade herdada dele, e também existe conexão do Bug, que pode ser uma espécie de um herdeiro secreto do Shebek, mas isso vale a pena se aprofundar em um outro vídeo. A gente, inclusive, tem vídeo no canal sobre Rocks The Bug, vale a pena checar. Então, galera, esse foi o vídeo. Deixa o like se puder, por favor. Não custa nada, deixa um likezinho, dá essa moral pra gente, se inscreve se não é inscrito ainda, links na descrição pra teoria original, eu mudei bastante coisa na verdade, mas o mote tá lá e vale a pena checar, é uma boa thread. E fora isso, galera, um beijo, um queijo, tamo junto, eu sou o Derek e valeu!